Boa noite, nobres colegas, boa noite, servidores, boa noite, assistência, em especial ao pessoal do nosso magistério. Daremos início à nossa primeira reunião ordinária de 2018, primeira reunião anual deste Legislativo, e convido a todos para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Eu gostaria de convidar o Carlos Henrique Porto, diretor da Planejar, para que ocupasse assento aqui na mesa diretora. Cadeira ao lado aí, Carlos. Desde já agradeço muito a sua presença. Ao lado aí, por favor, que aí pode chegar um vereador. Desde já agradeço a sua presença. Nós sabemos que você, como diretor, presidente da Planejar, não tem tanta disponibilidade de tempo. Quantos municípios você atende? 85 municípios. E é uma deferência muito grande que ele faz com esse nosso município de Rio Preto, de estar aqui pessoalmente. Ele vai discorrer sobre um tema muito relevante aí, que diz respeito ao nosso magistério. E aproveito também a oportunidade para justificar aqui a ausência da Marília, que é a nossa secretária de Educação. Ela foi acometida de um mal hoje, tive que levá-la às pressas ao Dr. Romulo, um pico de pressão, e o Dr. Romulo me proibiu terminantemente de deixá-la vir à reunião. Tá? Solicito a Fábio, então, dando início à nossa reunião ordinária, a leitura das correspondências. Ao excelentíssimo senhor Celso Machado Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor presidente, o prefeito municipal de Rio Preto, Inácio de Loyola Machado Ferreira, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 139 da Lei Orgânica e com fulcro no artigo 200-C do Regimento Interno desta Casa, vem requerer e expor o que segue. Considerando a reunião realizada pelo prefeito municipal neste dia, que contou com a presença dos nobres vereadores José Benedito Pinto Maia, Francisco da Silva Coutinho, Luiz Gustavo Duque Manuel e Celso Machado Ferreira. Também estiveram presentes o secretário municipal de administração, Antônio Márcio Vieira, o assessor jurídico da Câmara, doutor Dimitri, e a assessora jurídica da Prefeitura Municipal, doutora Aline Nacarate Roque, cuja uma das pautas foi a água que abastece o município de Rio Preto, sendo apresentado pelo prefeito as alternativas para a regularização do abastecimento, soluções encontradas para o enfrentamento da crise hídrica que assola o município e consequente desabastecimento nos bairros localizados nas partes altas da zona urbana. Considerando se tratar de um tema de interesse de toda a coletividade,
venho requerer que seja designada data para a realização de audiência pública nesta Casa Legislativa, cujo tema será a água que abastece a zona urbana do município de Rio Preto. Nada mais havendo a tratar, renovo meus votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Inácio de Loyola Machado. Solicito leitura das moções. Moções de pesar. Os vereadores da Câmara Municipal de Rio Preto requerem, na forma regimental, que depois de ouvido o plenário desta Casa, conste em ata votos de profundo pesar pelos falecimentos de Geraldo Gomes Dias, Carlos José Lopes, Dolor Gentil Ramalho Pinto Neto, Maria Antonieta Dutra Bastos Silva, Conceição Aparecida de Melo Lima, Davi Ramalho Carvalho, Denise Menezes Machado, Francisco Luiz Carneiro, Messias Catarino, Messias Pires Machado, Alice de Oliveira Braz, Valdir Leiroz, Zilda Esteves Arieira, Jonas Gonçalves, Maria Julião Barros, Domingos André e Francisco Antônio Nazário. Esta edilidade envia sentimentos de conforto aos familiares. Vamos colocar em votação todas essas moções de pesar. Vereador Juvenal. Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Zé Benedito. Sim, presidente. Vereador Gustavo Duque. Sim, senhor presidente. Vereador Alex Sandro. Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Francisco Coutinho. Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Edmar. Sim. Moções aprovadas. Solicito leitura de felicitação, né? Moção de parabenização e aplausos. O vereador da Câmara Municipal de Rio Preto, abaixo assinado, requer, na forma regimental, que, depois de ouvido o plenário desta Casa, conste em ata votos de parabenização e aplausos ao senhor Carlos Passo Cunha, por seu trabalho realizado à frente da Secretaria Municipal de Saúde. Como vereador do município de Rio Preto e defensor de uma saúde pública de qualidade, o parabenizo pelo trabalho sério, honesto, transparente e, acima de tudo, respeito ao ser humano que desenvolve nessa secretaria, mesmo trabalhando com muitas adversidades. Aproveito para renovar meus protestos de elevada estima e consideração, rogando a Deus que te ilumine para dar continuidade ao trabalho, cuidando com muito carinho da saúde do nosso povo. O nosso muito obrigado. É assinado pelo vereador Wellington de Souza Nacarate dos Santos. Moção de parabenização e aplausos, também do vereador Wellington, ao senhor José Rubens Lima Graça, pelos seus 37 anos de trabalho na Santa Casa de Misericórdia de Rio Preto. Através desta moção, o parabenizo e agradeço pelo trabalho realizado em todos esses anos no atendimento de urgência e emergência de nossa Santa Casa. Deixo meu agradecimento e reconhecimento por todos esses anos de dedicação à saúde do povo riopretano. Solicito leitura dos requerimentos que se encontram na casa. Requerimento número 1, de autoria do vereador Alexandro de Almeida Paiva, que a Prefeitura Municipal envie a esta Casa a prestação de contas dos gastos com as festividades de final de ano 2017, realizadas na Praça Barão de Santa Clara. Requerimento número 3, que o Executivo Municipal informe a esta Casa Legislativa, bem como a este edil, os motivos que levaram à não observância por parte do chefe do Executivo Municipal, bem como da Secretaria de Educação do município, a preceito de cumprimento da Lei Federal 11.738 de 2008, ratificada pelo Supremo Tribunal Federal em 2011, que estabelece pagamento do piso nacional salarial aos professores, com a verba destinada do Fundeb, sendo que o mesmo se encontra defasado com o pagamento do ano de 2017, 13º e início de 2018. Saliento que o mesmo foi submetido a 2 correções nacionais e não sendo pagas aos servidores de direito, digo professores. Afirmo ainda que a legitimidade do Ministério Público para promover ação civil pública em defesa dos interesses coletivos é indeclinável, conforme os dispositivos localizados nos artigos 81, parágrafo único, inciso 2, da Lei Federal 8.078,
artigo 127 e 129, inciso 3º, ambos da Constituição Federal. Tendo em vista o fato narrado por alguns profissionais da educação, solicito o empenho desta presidência para que a resposta seja o mais célere, sem prorrogação de prazos, sendo que o fato perdurou por todo o ano de 2017. Vereador Alexsandro de Almeida Paiva. Senhor presidente, eu queria pedir o vereador para me assinar junto com ele. Senhor presidente, todos os vereadores que quiserem assinar estão autorizados e fiquem à vontade. Vereador Juvenal, vereador Gustavo, vereador Francisco, vereador Edmar. Tá bom? Obrigado. Requerimento número 4. Que o Executivo Municipal informe o que segue. Quais imóveis particulares estão sendo locados como aluguéis sociais, indicando o proprietário, a família beneficiada, a localização dos mesmos, valor da locação. As famílias que são mensalmente atendidas com o programa Cesta Básica e as famílias que são mensalmente atendidas com o programa do leite. As informações solicitadas deverão ter por base o ano de 2017. Vereador Alexsandro de Almeida Paiva. Requerimento número 5. Que o Executivo Municipal informe o que segue. Prestação de contas do Carnaval 2018, acompanhada da numeração dos empenhos pagos. Vereador Alexsandro. Senhor presidente, só um bocadinho. Eu queria assinar esse também do Carnaval junto com ele, que é muito importante esse Carnaval. Requerimento número 6. Que seja dada efetiva continuidade ao procedimento para regularização dos lotes do bairro Atalaia, sendo certo que o mesmo é de grande interesse dessa municipalidade. E não obstante a lei, nosso município é consorciado à ANPAR, que disponibiliza técnicos para que se proceda à metragem real e gratuita dos terrenos aos referidos possuidores das terras. Lei Municipal 1380 de 2013. Requerimento número 7. Que seja encaminhada a esta Casa Legislativa cópia das declarações de bens de todos os cargos comissionados de assessoramento direto ao prefeito municipal, que, como preceitou o artigo 95 da Lei Orgânica, deverão ser preenchidas no ato da posse e no término do exercício do cargo. Vereador Alexsandro também. Senhor presidente, Pois não. queria fazer um pedido novamente que a mesa notificasse o Executivo e também o Ministério Público sobre os meus requerimentos do ano passado, que inclusive o senhor intercedeu junto ao prefeito, e o prefeito, mesmo me ligando, não cumpriu com o que foi acordado de me enviar os requerimentos. Hoje já perguntei à Fábia e não chegou novamente, senhor presidente. Então, eu gostaria já que notificasse já o Ministério Público sobre os requerimentos de 2017 que não foram atendidos. Fala o microfone, por gentileza. É o requerimento 02 que eu propus, eu fiz um ofício à Casa Legislativa, à vossa presidência, e depois propus um requerimento com relação à audiência pública para nós discutirmos as soluções ao tratamento de água. Excelência, nós retiramos esse requerimento da pauta porque o próprio prefeito, em reunião com alguns vereadores, como foi citado, já havia requerido essa audiência pública com essa temática. Então, ficaria em redundância, né? Ele vai promover a audiência pública, então? Não, ele requereu que, conforme foi lido, que a casa marcasse a audiência pública. E será tomada essa providência. Tá. Em votação, os requerimentos lidos anteriormente. Vereador Juvenal. Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Zé Benedito. Pela aprovação, presidente. Vereador Gustavo. Sim, senhor presidente. Vereador Alexsandro. Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Francisco Coutinho. Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Edmar. Sim. Então, todos 6 vereadores de autoria do vereador Alexsandro, que alguns outros nobres colegas irão assinar conjuntamente, aprovados. Nós agora passaremos a palavra ao Carlos Henrique Porto. Mais uma vez agradecendo imensamente a sua presença. Boa noite a todos. Estou aqui atendendo o convite inicialmente da Marília e em seguida do Celso, para que pudéssemos discutir aqui, frente aos vereadores e servidores da educação,
a questão da elaboração de um novo plano de cargos. E nós estamos, desde janeiro do ano passado, conversando a respeito, e a situação aqui de Rio Preto da educação é uma questão que hoje preocupa muito, preocupa demais ao município, porquanto eu vou fazer algumas considerações que a educação vem sofrendo um processo de evolução de suas leis. O governo federal editou, desde 97 para cá, ele editou emenda constitucional, depois ele criou uma lei do Fundef na época, depois veio com a lei do Fundeb, que ampliou o alcance das matrículas do ensino fundamental e ensino médio, e culminou que, em 2008, ele editou uma lei, que é a lei do piso dos profissionais do magistério, criando duas questões primordiais. A primeira, estabelecendo um valor mínimo do piso nacional, abaixo do qual nenhum município pode deixar de cumprir. E o segundo, ele criou uma situação buscando uma melhoria da qualidade do ensino. Ele previu na sua lei, que depois foi sancionado e tal, que fosse destinado ao professor 1/3 da jornada dele para atividades extra-classe. E isso, todas as duas matérias vieram trazer um ônus financeiro aos municípios. Antes dessas leis todas, os municípios, nós tínhamos uma Constituição que tratava a educação de uma forma não mais correta, quando ela virava e falava assim, o Estado, os municípios têm que destinar 25% à educação. E não perguntava se o município tinha rede escolar. E o que ocorria? Muitos municípios tinham uma rede escolar muito pequenininha. A maioria da rede escolar era do Estado. E, mesmo assim, o município tinha que gastar 25% das suas principais receitas com a educação. Isso fez que muitos municípios, não tendo como aplicar os 25%, que construíssem escolas rurais, edificassem escolas rurais, que comprasse bens, comprasse veículos. E fazer isso não quer dizer que esse dinheiro está sendo aplicado, está sendo investido na educação. Eu conheço um município que tinha 42 crianças apenas na pré-escola, a rede municipal era 42 crianças, e com essa rede o município tinha que gastar 25%, o que é um absurdo, né? Em 96, final de 96, alguns projetos foram aprovados, a emenda constitucional da educação, o Fundef e, junto com esses projetos, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Naquele momento, a receita passou a ser em função do número de alunos. Acho que vocês todos da educação mesmo, os vereadores, vão lembrar que em 97 houve uma manifestação muito grande contra a municipalização. Por quê? Se os alunos continuassem no Estado, a receita não viria para o município, iria para o Estado. E muitos municípios, ou a maioria, quase a totalidade deles, se viu na iminência, na necessidade de municipalizar a educação. E assim foi feito. O Fundef representava 15% da receita, sobravam outros 10% que eram livres,
As prefeituras pagavam salário mínimo aos seus professores. E assim foi acontecendo até que em 2000, de vez em quando me foge a data, mas veio o Fundeb, 2005 a 2007, não estou muito seguro. E passou de 15% para 20% a contribuição para o fundo. O que é isto e como funciona hoje? Das principais receitas do município, FPM é a principal, a segunda ICMS, depois vem IPVA, ITBI, outras menores. 20% das receitas que são destinadas a Rio Preto vão para um fundo. Eles não vêm para o cofre do município. Esse é o Fundeb. E o que o dinheiro desse fundo, que é do Estado inteiro, que participam dele, todos os municípios de Minas e mais o governo do Estado, todos contribuem com 20% para essa conta. E no dia que o dinheiro cai lá, ela divide esse dinheiro todo pelo número de alunos do censo escolar e entrega a cada ente do Estado, entrega a sua parte. Se você tem 1.000 alunos, você recebe uma cota de 1.000 alunos. Se você tem 2.000 alunos, recebe a cota de 2.000 alunos. Se você tem 500 alunos, vai receber de 500 alunos. Com isso, muitos municípios, inclusive Rio Preto, hoje contribuem para o fundo muito mais do que tiram do fundo. O que quer dizer isso? Ele deposita lá os 20% dele, e na hora que vai tirar lá, hoje o Rio Preto está com 600 e poucos alunos só. Ele tira o dinheiro equivalente a 600 e poucos alunos. E aí vem uma questão muito séria. Há poucos anos atrás, não muito, eu acompanho isso de muitos governos, o Rio Preto tinha mais de 900 alunos. E tiravam a quantidade de recursos equivalente aos 900 alunos. O que ocorre hoje? Ele passou a ter 600 e poucos alunos, e recebe a receita de 600 e poucos alunos, só que a despesa do município com a educação ficou a equivalente a 900 alunos. Básico, simples assim. A estrutura que se tem, o quadro que se tem em Rio Preto na educação, meu último estudo é do ano passado, eram 122 pessoas na educação, do secretário até o último servidor. 122 é para um município de 1.000 alunos, 1.200 até. Então, hoje, o município, para conseguir se manter com a receita da educação, ele deveria ter um quadro, no mínimo, 30% menor. É fácil explicar isso para todo mundo, que todo mundo sabe fazer conta. Eu tenho uma empresa que tem um bom faturamento e tem 100 funcionários. No decorrer do tempo, eu perco 40% dessas receitas. O que qualquer um faria na iniciativa privada? O que faria? Demitiria. E quando chega na prefeitura, as pessoas têm estabilidade daquele quadro de 1.000 alunos. Então, o dinheiro que tem hoje para pagar 122 funcionários, não dá. Não dá. É quando você fala assim, ou você demite, ou você corta, né? Vantagem dos empregados, dos funcionários. Então, quando Marília procurou falar para fazer um novo plano, eu falei, Marília, você vai fazer um novo plano e vai manter a situação deficitária do município. Seria ótimo se o município pudesse gastar. O município gastou ano passado 31%,
relatório fiscal aqui do município, 31% das receitas com a educação. E o mínimo constitucional é 25%. O município gastou, acima desses 25%, 730 mil. Aí eu digo o seguinte, se tem receita para fazer isso, ótimo. Gostaria que gastasse 31, não, gostaria que gastasse 35. Melhorar a qualidade, etc, etc. Mas quando você olha a situação do município, você vai ver o balanço do município está deficitário. E isso, todos sabem que a lei de responsabilidade fiscal proibiu isso. Então, voltando um pouquinho à questão do plano de carreira, quando saiu a lei do piso, todos ganhavam salário mínimo. O que a maioria dos municípios, não é exceção de Rio Preto, a maioria dos municípios fez? Criou alguns agregados. Gratificação de pós-graduação, gratificação de regência, gratificação de transporte rural, etc. Que, de certa forma, é uma complementação do salário. Só que se ganhava um salário mínimo, mais a gratificação, ia aí para R$ 1.300, por aí. Só que quando veio o piso falou assim, o salário base não pode ser inferior ao piso. E o salário base hoje, a jornada aqui é de 24, 1.400 e poucos reais de base. 1.400 e... não lembro, 1.440 e poucos, de base. Quer dizer, a base que era um salário mínimo, você colocar mais 35%, vamos falar em pós-graduação e regência, dava aí 1.000 e poucos reais. Agora não, você tem 1.400 e pouco, mais 35%. O salário vai para 1.900. É o salário que está errado? Não. É a quantidade de pessoas que estão na educação que está errado. Ou a quantidade de alunos, exatamente. Né? O ideal seria que nós voltássemos a ter. Só que o Rio Preto vem perdendo ano a ano, aluno perdendo aluno, que não acontece com os demais municípios, não, viu? É a questão fronteiriça que vocês têm aqui, né? Com o Estado do Rio. E é até difícil competir com o Estado do Rio, porque a economia do Rio, apesar de todos os problemas do Rio, tem, o ICMS dele é muito maior, o FPM dele é muito maior, a receita dele divide para 100 municípios, a nossa divide para 800. Né? Só aí vocês veem a diferença de que é. Então, quando a Marília veio falar comigo de elaborar um plano de carreira, eu disse assim, do ponto de vista técnico, eu não concordo. O município tinha que buscar uma solução. Ou diminuir quadro, ou aumentar aluno, equilibrar o custo da educação. Não vou dizer que vai ficar com 25%, mas ficasse com alguma coisa factível, alguma coisa de 26%, 27%, normal. Mas foi para 31%. Então, hoje, a situação financeira do município não está boa. Existe déficit. Né? Vocês podem olhar no portal Transparência. E hoje a educação gasta 730 mil a mais do que o mínimo. Então, quando a Maria veio falar em elaborar o plano, eu falei, gente, tinha que adequar. Não dá para pagar 1.450 mais 35. Mas aí não houve consenso. Ela pediu que fizesse um plano para que passasse a vigir a partir daqui para frente, mas que não alcançasse os servidores atuais. Eu falei, tudo bem, mas vocês têm que dizer de onde que vocês vão tirar dinheiro. É? Hoje... Oi? Então, hoje, me preocupa pelo seguinte, formou-se um déficit, e pela lei de responsabilidade fiscal, esse déficit precisa ser até acabar com ele. Só que, nesse patamar, a tendência do déficit é aumentar, as despesas crescerem.
E se o déficit continuar aumentando, chegará num ponto de dificuldade de pagamento da folha. Aí eu não vou falar só educação. Vai chegar num ponto de dificuldade de pagamento de folha. Então, a minha função é muito técnica, eu tenho que mostrar o que está certo e o que está errado. É um problema posto para vocês, senhores vereadores, para os próprios professores têm que preocupar que um dia tem o salário. Hoje tem o salário. Não posso afirmar se é continuar do jeito que está, se no futuro vai ter o salário. Então, a questão está posta, ajudei a elaborar um plano a partir do futuro, mas você imagina que você mantém o quadro que está hoje efetivo, quanto tempo esse quadro vai continuar nas dispensas da prefeitura? A aprovação a correção do plano para o futuro é questão para 15 anos. Está tentando cortar um mal, mas que vai ter resultado lá na frente, 10, 15 anos. Então, a Marília vai lá discutir comigo, eu falei, Marília, parece que eu que estou no papel de defender a realidade do município. E eu não estou no papel de defender a realidade do município. Eu estou no papel de fazer com que o município tenha suas questões todas fiscais corretas. Todas corretas. Então, me perguntaram assim, hoje o que era factível? Do meu ponto de vista, não era a manutenção dos adicionais nos termos que estão hoje. Estou falando tecnicamente. Pelo amor de Deus, não querendo atrapalhar ninguém no seu emprego, no seu trabalho, nada disso. Mas todos os vereadores, prefeito, secretário de Educação e vocês, servidores de Educação, precisam pensar no problema no todo. Não adianta falar assim, vou aprovar um plano de carreira do jeito que está. Prova. Mas a tendência do problema é só piorar. Então, a proposta que a Marília fez foi que mantivesse um plano em que todos os profissionais efetivos continuassem recebendo seus adicionais nas proporções que eram anteriormente, nos percentuais anteriores. E só quem entrar no município a partir de agora é que terá esses benefícios reduzidos. Eu posso afirmar para os senhores, o Celso perguntou quantos municípios trabalham, eu faço trabalho de educação para muitos municípios. Reestruturação, meço centavo por centavo, como pode ser gasto, quanto dá para fazer salário, e eu sempre defendi a melhoria do salário. Mas, na imensa maioria dos municípios, os agregados ao salário não passam de 10, 15%. De vocês é 35%. De vocês é 35%. É 10% de pós e 20%. É o contrário? É 20 e 15, é 15, 20 e 15. Acho que eu troquei, né? 20 e 15, regência e pós-graduação. Aí você pega 35% em cima do piso. Quando era em cima do salário mínimo, mas os agregados, esses adicionais de pós e regência, não compõem o valor do piso. O piso tem que tirar isso para chegar no piso. E o piso é obrigatório o pagamento. Eu vi aí, vocês lendo matéria aqui, é obrigatório. O piso é obrigatório. Agora, o piso aqui mais os agregados vai a R$2.000. É muito, professor? É muito? Não posso dizer que é muito. É muito para os cofres do município. E a pergunta que fica é se nós, município de Rio Preto, terá a condição de continuar pagando e acumulando déficit financeiro nas suas contas. Eu tenho o relatório fiscal aqui, relatório das contas fechado em 31 de dezembro. Você pega a saúde, está normalíssimo. Eu acho que eu
poucos municípios, como eu disse isso ao Celso, poucos municípios têm um percentual de saúde com 19%, 18,9%. Pouquíssimos têm isso. A maioria tem 25%, 23%, 22%. E aqui tem 19%. Ou seja, não é a saúde que está onerando as contas. Você vai no gasto pessoal, ele não é extremamente confortável, mas não é excessivo também. Então, quem hoje causa déficit nas contas, aqui, infelizmente, é o problema da educação, por essa circunstância. Eu disse ao Celso lá fora, essa estrutura de aluno que vocês têm aqui, eu montaria o quadro de funcionários para vocês, e eu tenho absoluta certeza que não passaria de 80 pessoas. E aí tem 122. Sendo que desses 122, a maioria toda é efetiva. Aí eu falo assim, mas como fazer? Se for olhar a Constituição Federal, ela fala o seguinte, você extingue os cargos que você não precisa mais e coloca em disponibilidade os últimos do concurso. Eu não vi nenhum prefeito fazer, não, tá? Não precisa ter medo, eu não vi nenhum fazer. Mas a Constituição cria uma situação para correção. Se for consultar o Tribunal de Contas, ou se for consultar o Ministério Público, ele vai dizer isso. Enquadre, reduza o tamanho do seu quadro. Eu ouvi isso da palavra do ex-presidente do Tribunal de Contas, que é Sebastião Vécio. Eu estava com vários prefeitos lá no gabinete dele, lá no Tribunal de Contas, e ele falou assim, olha, vocês têm que fazer o dever de casa, vocês têm que fazer caber. Aí eles dizem assim, aquela lei que vocês têm lá de tantos anos atrás, 10, 15, 20 anos atrás, o mundo hoje é totalmente diferente, aquela lei está mais que ultrapassada. E aí vem a questão, além da educação, você tem os quinquênios, os servidores, né? Você tem um excesso de licença, infelizmente, um absurdo excesso de licença em todos os municípios, não é Rio Preto. O que é a licença? A licença é você tira uma licença. Muitos tiram licença que não precisam. Como é que repõe o profissional que está? Contratando o outro. De onde vai sair o dinheiro para contratar o outro? Do próprio salário deles, do mesmo bolo que tem que pagar os servidores. Então, gente, eu estou aqui para falar uma realidade que é dura, cruel. Uma realidade bastante cruel. Mas vocês todos têm que estar muito preocupados com a situação. Primeiro, que o município não pode ficar na situação de inadimplência que está. E segundo, que se a continuar acumulando o déficit, eu temo pela própria condição de pagamento de salários. E a lei criou algumas situações que criou ônus para o município. Quando o governo federal votou lá em cima, ele não perguntou aqui embaixo se a gente tinha como pagar, né? Os deputados, senadores estão lá em cima, na verdade, não olham para baixo, não. A questão de 1/3 da jornada de trabalho, é bom abordar isso, que precisa ser implantada. Quer dizer, o professor, pela nova lei, a lei do piso, lei 17.738, ela diz o seguinte, o professor tem que ficar 2/3 da jornada dele na sala com o aluno e 1/3 ele tem que ter tempo para a melhoria da qualidade de ensino. O objetivo do Ministério da Educação fazer isso é criar tempo de capacitação permanente buscando a melhoria da qualidade de ensino. Muitos lugares entenderam, eu dou 1/3 ao professor, o professor vai para casa, não adianta. Eu sempre disse para todos eles, vai implantar 1/3 da jornada, né? Vamos pensar aqui, a jornada de 24 horas semanais. O professor só pode ficar 2/3, 16 horas com o aluno. E as 8 horas restantes, completam 16 mais 8, 24, ele tem que destinar a uma série de atividades, dentre as quais
capacitação permanente. Tem que mudar a forma de trabalhar a supervisão com o professor. Essa jornada extra-classe precisa ser disciplinada em lei para ser cumprida, com capacitação permanente, senão não vai melhorar. Infelizmente, nós temos Juiz de Fora como cidade polo, mas Juiz de Fora fez uma bobagem sem tamanho. Muitos de vocês sabem, Juiz de Fora criou um dia do professor em casa. O que muda se ele ficava 3 horas em casa e agora ficam 8? Vai mudar alguma coisa na educação? Não, não vai mudar. Então, hoje, por exemplo, esse 1/3 da jornada de trabalho, que de vocês são 8 horas, a secretaria é obrigada a dizer, tantas horas vão ser desempenhadas com capacitação, aperfeiçoamento, etc. As outras horas livres. Se não for para colocar 1/3 nesses termos, eu não vejo razão para que exista. Não vejo razão para que exista. Então, quando a lei foi criada, criando esse 1/3 para o professor, eu disse a todos os secretários, você tem que criar estrutura para capacitar os professores na jornada dessa classe. E não é só uma questão dos professores, é uma questão de toda a estrutura da educação no município. Então, gente, a questão posta é essa. Eu estou aqui no papel técnico, no papel em defesa do município, olhando os interesses de todas as partes, mas vocês têm um problema muito sério, que precisa ser, de fato, pensado. Executivo, legislativo, servidores. Não adianta eu ter hoje na minha lei uma série de vantagens, se lá na frente eu não tenho perspectiva de receber o salário. É preferível ter certeza de receber o salário, sem tantos agregados, do que lá na frente não ter como receber. E a gente tem exemplos. Governo do Estado do Rio, Governo de Minas Gerais, quem é professor do Estado de Minas, recebendo salários atrasados, até arredondar um mês. Eu tenho uma pessoa muito ligada a mim que é funcionário do Estado. Ele está recebendo dia 25. Eu falei, o dia que vencer um mês, se prepara que você perdeu um mês de salário, porque já está vencendo outro mês. Se não consegue pagar um, vou pagar 2, não vai conseguir. Estou à disposição para vocês, se quiserem perguntar, arguir o que vocês quiserem. Carlos, eu tenho uma pergunta para fazer. Nesse estudo foi individualizado os setores da educação, professores, funcionários administrativos, funcionários da manutenção. E se os que estão realocados na educação estão impactando muito nesse valor? São efetivos de outros setores que prestam serviço hoje na educação, que são pagos dentro da folha da educação. Não, olha só, é lógico que se tiver um excesso de funcionário administrativo, ele, lógico, está onerando. A gente... Olha só, quando a gente fala do plano do magistério, a gente só fala do plano dos profissionais com formação de magistério. Quem entra no plano? Professor, supervisor, diretor, vice-diretor e acabou. Especialista, supervisor. É porque o recurso acaba sendo pago todos os profissionais que são alocados na educação. Sim. Então, acaba que reduz ainda mais o recurso do professorado. Então, é nesse ponto que eu gostaria que, não se é tivesse que um reduza estudo... tanto, Você pega... Eu tenho a contabilidade... Eu tenho a contabilidade aqui, por exemplo, vocês recebem o Fundeb, como o Fundeb é pouco, do Fundeb vocês gastam hoje 80% do Fundeb só com esses profissionais do magistério. E o mínimo é 60%, vocês gastam 80%. Acho razoável, sem problema. Só que vocês têm uma estrutura muito grande. Por exemplo, eu tenho formas de cálculo de... Quem já trabalha no Estado aí sabe o que é o tal do Comporta, lá na Secretaria de Educação. Como é que o Estado de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte, administra 4.500 escolas no Estado inteiro? Você já imaginou?
lá de Belo Horizonte, ele simplesmente chega para você assim e fala para o diretor, né? E fala assim, me manda a matrícula de 2018, manda a matrícula para mim. Ele pega a matrícula, joga naquele computador, fala assim, primeiro ano, uma turma, duas turmas, não sei o que, definiu, tantas turmas. Com tantas turmas, você vai ter tantos professores, vai ter supervisão, vai ter direção, ou não vai ter direção, ou coordenação, ou vice-direção, vai ter servidor administrativo, você tem direito a 1 ou 2, dependendo do tamanho. O serviçal, né, o servente escolar, ele faz conta assim, cada 2 turmas, 1 servente escolar. E o secretário, quando vai lá, eu falo, olha, eu não preciso seguir a conta do Estado, não. Mas, pelo menos 2,2, o que é? Se você tem 2 salas de aula, o Estado te dá um servente escolar, para tudo. Né? Aí você tem 20 turmas, ele te dá 10 serventes escolar. Aí você distribui entre cozinha, limpeza. Então, hoje, se eu pegar essa estrutura de alunos de vocês aqui, levar lá para mim, eu faço o comporta. Professor, supervisor, tudo direitinho. E aí eu vou chegar nos 80 que eu estou citando aqui. Né? Provavelmente uns 80. No máximo 80. E aí, quando pega o quadro todo, você tem 122. E aí você vai olhar, você tem lá efetivo. Eu falei para Marília. Falei, Marília, a única coisa que você não tem direito é contratar uma pessoa na educação. Porque mesmo sem contratar, o déficit está sendo muito grande. Mas a gente tem efetivos de outras áreas, realocados. que são colocados na educação. Sim. Aí a gente tem as escolas da zona rural. Esse é outro problema. Todos contratados, professores, funcionários contratados, ainda recebem acessibilidade, recebem Transporte. há um tempo atrás, um dos prefeitos anteriores resolveu trazer todas essas escolas para a cidade, já que já paga o transporte. Perfeito. Aí É isso? depois entrou o outro e não. É isso. Na verdade, eu vou fazer uma continha bem básica aqui para vocês. Bem básica mesmo. Só fazer uma continha. Por que tirar um dinheiro que a gente conquistou com o nosso tempo de serviço, com o nosso estudo? Tem outros meios para fazer isso? Sim. Eu não vou entrar no mérito, que eu não conheço cargo a cargo. Eu sei da estrutura o que precisa. Isso eu posso falar. E eu disse a Marília, repetiu o que eu falei agora. Marília, você não tem direito a contratar nenhuma pessoa, porque vocês estão com excesso na educação. Né? A questão da escola rural, na verdade, levou-se um número imenso de anos para fechar as escolas rurais. Por uma conta muito simples, viu, gente? Vocês fazem conta rapidinho, pela teoria do Fundeb, a receita que vem, o ideal é que nós tivéssemos um professor a cada 25 alunos. Sabe o que isso representa para o município? Uma receita em torno de 70 mil ano para 25 alunos o ano inteiro. Esses 25 alunos e esse professor se pagam. Faz a educação toda, paga o transporte, paga a administração, paga tudo. Agora, você vai para uma escola, eu perguntei para o Celso antes de entrar aqui, tem 3 escolinhas aqui, que tem, em média, 20 alunos. E 2 professores. Então, você tem... Aí você... Só um minutinho, só concluir. Aí você tem... Só um minutinho. Aí você tem um professor com 10 alunos. Sabe quanto é a receita dessa turma? 20 e tantos mil. Vamos falar, 28 mil. 28 mil não paga integralmente o salário do ano inteiro do professor. E aí tem direção, tem transporte, tem
mais uma série de coisas, uma administração, tal. Ou seja, essa teoria que se criou do aluno ser a moeda, porque na verdade é o aluno que gera a receita, obrigou que os municípios tenham alunos compactados nas escolas do tamanho que deveria ser. 20 alunos nas séries iniciais, 25 depois, nas séries mais avançadas até 30. Né? Existe uma conta para fazer assim. E se isso funciona, eu tenho município que gasta menos de 25%, paga-se bem aos seus professores, mas não tem um profissional fora do trabalho, da aula. Ou foi feito um trabalho demorado, mas chegou-se a uma racionalidade. Então, hoje é muito difícil aqui vocês terem equilíbrio com 100 e tantas pessoas. Então, o professor precisa entender que ele precisa ter aluno na sala para justificar a receita dele. Se vocês hoje conseguissem aumentar o número de alunos, mantendo o quadro que vocês têm, era a solução do problema, voltar aos 900 alunos. Vocês estão com 600. Eu tenho estudos antigos lá, vocês já tiveram mais de 1.000 alunos, e agora hoje despecou para 600 e pouquinho, e tem uma estrutura da época que tinha 1.000 alunos. Quer dizer, é o raciocínio que eu falei de uma empresa. Você perdeu a receita, você faz o quê? Você corta o quadro, não é isso? O município que manteve o quadro com a receita pequena. Aí vai aonde isso vai parar? Eu repito o que eu disse, não acho demais para o município gastar 31%, desde que ele tenha. E as contas aqui mostram que o município não tem. E o município não pode continuar acumulando déficit. Já acumulou, né? Ao meu ver, muito mais que deveria ter. Carlos Henrique, boa noite. Boa noite. Vereador Alex, queria fazer uns questionamentos. Você tem os dados específicos de quanto o município de Rio Preto recebeu de Fundeb no ano 2017? Total? Tem. Ele recebeu 2.447.000. Desses 2 milhões, 80% foi com a folha de pagamento. 80%. Folha de pagamento dos profissionais, não, só dos profissionais com formação no magistério. Só com professores. Com professores, professor diretor. Administrativo está fora dos 80%. Administrativo, secretário escolar, servente, tal, está fora. Então, hoje o município gasta muito mais do que o 100% com a folha. O 100% da educação com a folha. Você sabe me dizer, me informar o índice percentual atingido? 31%. Com isso? 31%. 31%. 31,06%. Precisamente. O ideal seria quanto? O ideal, não vou dizer o ideal, acima de 25%, aquilo que você pode fazer. Não, mas normal é 27%. Você está me apresentando 31% com gasto. Oi? Você está me apresentando os 31% foi de gasto. Não, 31% é a educação toda. Geral. Que você tem uma separação aí, o vereador, que é o Fundeb, ele vem de 20% da receita. Você, fora os 20% vem do Fundeb, que vem lá do Fundeb, você tem 5% de todas as receitas, você gasta livre, onde você paga transporte, tudo, né? Eu tenho a conta total da educação e eu tenho conta só do Fundeb. A receita total da educação foi... A aplicação mínima que vocês teriam eram 3 milhões. 2.900.000 e tanto. 3 milhões era o mínimo. Se você gastasse 25, você gastaria 3 milhões. Vocês gastaram 3.700.000 e pouco. Entendi. Foi do todo. Mais. Então, o que está causando todo esse déficit, não posso dizer, não sou eu aqui para afirmar que é só professor. Professor, administrativo, toda a estrutura, todo o transporte,
O transporte entra na conta do transporte de aluno. E para melhorar a situação, o Estado não está pagando a parte dele. Né? É incrível, o Estado esse ano passou, não pagou nada, zero. Assim como está atrasando outros tributos. O que mais? Estou à disposição, gente. Pode ir. Carlos Henrique. Está aberto? Primeiro, agradecer a sua presença, a explicação. Eu entendi tudo, mas não entendi nada. Entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Entendi tudo, mas... Vou começar de novo. Não, só entendeu. Eu estou ouvindo quase 20 anos de vereador, que eu entendi tudo. Só que esses 20 anos que eu estou de vereador, nunca teve. O senhor nunca assim. Ninguém veio aqui explicar. Isso começou quando agora, essa defasagem que veio para alunos? O senhor sabe explicar para mim? Olha, que o senhor veio hoje, que deve ser alguma urgência, alguma emergência. Não, já vem de um tempo, eu falei... Quanto tempo, mais ou menos? Desde que a Marília me procurou em janeiro, eu já tinha os alunos vinham despencando aqui já há mais tempo. Tá. Uns 3, 4 anos que a questão vem agravando. Então, eu tenho outros estudos lá, não trouxe aqui, porque, de outros anos. Não veio projeto nenhum, a gente está assim, nós vereadores, eu estou 20, vou para 20 anos, nós não compreendemos nada assim, o que o senhor veio aqui, mas vai vir algum projeto, plano de carreira, para a gente votar. Vai ter um projeto que Marília conversou com todos os professores, e o projeto de hoje, ele mantém para os servidores efetivos as mesmas vantagens, não mexe. Tá. Ele está parando daqui para frente. Tá, eu só quero o seguinte, que o professor, eu fiz magistério também, primeiro já sofre. Oi? Já sofre muito. Sim. Sofre muito, Sim, primeiro é difícil toda a vida, minha mãe foi professora, minha esposa é aposentada também, professora, entendeu? Sofre muito. Se vier algum projeto para cá, eu estou falando para o senhor, eu sei que o senhor não é culpado, não tem culpa nenhuma. Se for para mexer em salário do professor, você nem vim. Eu sei que o senhor explicou, você nem vim. Segundo, eu acho que usa muita política para isso, contratar gente. Por que contratar gente? Chama política. Eles enchem a prefeitura, os concursados ficam defasados e enchem a prefeitura. Segundo, tem que mandar, então, se é cara de urgência, igual o senhor falou, tem 122 pessoas, tem que mandar, então, não contratar ninguém e ajustar o salário deles, que eu acho, opinião minha. Você entendeu? Não, até aí eu estou de acordo. Porque o senhor veio aqui, é uma emergência. Eu estou vendo que o senhor veio, eu estou 20 anos aqui, nunca veio ninguém. Os professores sempre estão aqui, eu estou 20 anos, estou repetindo para o senhor. O senhor veio hoje, a gente assim, estou desconfiado de alguma coisa, porque a gente desconfia. Eu sou mineiro e tenho 20 anos de vereador, a gente desconfia. Eu sou sincero com o senhor explicou muito bem, eu sei que a Planejar é um excelente órgão, conheço todo mundo, fui presidente, mas estou adiantando para o senhor. Pode vir Marília, pode vir Inácio, pode vir quem que for. Se vier para baixar salário do professor, você nem entrar com plano de... Eu não voto, eu sou contra, estou dizendo para vocês. E eu acho que tem que ser o seguinte, igual alguém disse aqui, tem 122, mas isso é uma política. Colocaram gente contratada dentro, manda contratada embora e deixa quem merece. Tá bom? Muito obrigado, já estou adiantando e o senhor está de parabéns. Eu só quero dizer o seguinte, eu não estou dizendo, não estou afirmando que tenha que diminuir o salário. Eu estou dizendo que a conta... hoje não cabe. A mesma responsabilidade que o senhor está dizendo de defesa do professor, todos aqui têm uma responsabilidade de defesa do município. Entendi, mas só uma pergunta. Se o município, mais à frente, continuar na forma de acumular déficit, ele vai ter dificuldade até de pagar a folha. Entendi bem, senhor. Mas tem um além. Contratar, o problema é contratar, não é eles. O senhor entendeu o que quer dizer. Então vamos enxugar. Eu disse aqui que não tinha direito de contratar nenhuma pessoa. Né? Então, já falaram aqui que tem uma sala com 20 alunos, 2 professor. Então quem está errado? É politicamente isso. Tem 3 escolas que são altamente deficitárias. Eu comecei a explicar, não concluí. Entendi. Eu falei que uma sala com 10 alunos não traz receita suficiente para pagar o professor, quanto mais pagar a escola toda. Transporte, manutenção, administração. Então, muitas coisas precisam ser feitas. Inclusive, repensar as escolas rurais. Entendi. Não estou aqui para agradar ou desagradar, não. Não, entendi, senhor. Tem que repensar as escolas rurais. E não ter que contratar. Eu juro que eu achei que o senhor vinha para dar aumento para o professor. Não foi Dobrar o salário que eles merecem. Eu não tenho essa... Quem dera, eu não tenho essa... Se for para diminuir,
Eu considero o senhor muito bem, que o senhor é uma pessoa extraordinária, mas eu já estou adiantando meu voto aqui para todo mundo de vocês. Eu voto não, se for para baixar, Tá bom. mexer. Tá Carlos bom, Henrique. obrigado. Carlos Henrique. Deixa eu... Tá bem. Marli, desses 122 que estão alocados na educação, tem alguém contratado? São das escolas rurais? Também. Da cidade também. Na cidade também tem contratado? Senhor presidente. Se fizer votação, seguir o concurso, colocar cada um no seu devido lugar, resolve o problema. Só que isso não é feito. Eu posso até te ajudar nesse raciocínio seguinte, desculpa. Ajudar nesse raciocínio seguinte. Eu falei que se eu tivesse que fazer o comporta daqui, vocês, com todos esses números precários, vocês têm... deixa eu dizer exatamente, vocês têm deixa eu fazer uma conta rápida aqui, 31 mais 5, 36, contando as turminhas pequenininhas, 36 turmas. Na minha conta, era para ter 18 serviçais. Tem, peraí, tem... Político. Tem 27 mais 3. Tem 30. Sendo que desses 27... 32. Agora, precisa verificar se a maioria, a imensa maioria, ou quase que a totalidade for efetivo, esbarra no mesmo problema. Mas senhor presidente... Desses 32, você não tem aí o que é efetivo e o que é contratado? Não, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu vou pedir silêncio, eu vou passando a palavra individual. Glaucio. É só um minuto, deixa eu responder isso aqui que ele me perguntou. Não, pode falar. Peraí, Zé. Quem perguntou foi... Na verdade... Eu queria fazer algumas colocações que são muito importantes. Primeiro que eu acho que, ao invés da gente estar discutindo hoje, mexer no nosso plano de cargos e salários, eu acho que nós teríamos que sentar com todos os funcionários e conversar com eles a real situação do município. Primeiro, essa casa, ano passado, votou contra a escolha do diretor do quadro efetivo. Criou-se um gasto novo para a folha de educação, né? E, infelizmente, enquanto secretária do sindicato, que eu era na época, nós brigamos muito que o funcionário fosse do quadro efetivo. Então, hoje nós temos, infelizmente, eu não tenho nada contra ninguém, eu sou funcionária do Estado do Rio, estou recebendo o meu pagamento atrasado, estou vendo os meus colegas não poder se aposentar para não ficar sem salário, estou vendo colegas aposentados sem receber. Então, eu acho que todos nós precisamos ver isso. Segundo, né, em relação ao diretor, por que não aproveitou o funcionário do quadro? Buscou gente já aposentada, buscou gente que não era do quadro, não era da educação, para onerar mais a folha. Foi um erro o que a casa votou. Infelizmente, vocês me desculpem, não avaliaram. Se vocês pegarem aí, cada diretor por R$2.000 e poucos, são mais de R$6.000. Segundo, pelo número de alunos, normalmente as escolas não têm vice. A minha colega é vice, mas, infelizmente, eu também tenho que defender isso, porque hoje ela está vice. Amanhã, na hora que ela voltar para a sala e não tiver dinheiro para pagar a gente, ela não vai ter como sustentar a família dela. Então, um outro erro. Segundo, terceiro, quarto, nem sei mais, por que também não sentar com as pessoas? Olha, você é serviçal, mas o posto está precisando, vamos ter que tirar você daqui, mandar para o posto. Olha, você é serviçal, tem uma boa qualificação, tem faculdade, eu vou ter que tirar a contratada da secretaria e botar você. Então, eu acho que, primeiro, antes da gente mexer em direito,
Tinha que conversar com as pessoas e colocar para elas direitos, deveres e folha de pagamento, para que todas elas realmente tivessem consciência do que está acontecendo. Porque todas as vezes que se fala, o impacto fala da gente, mas existe muita coisa que impactua a folha. Uma outra coisa que a gente tem que colocar, eu coloco na minha família, o Celso mais ainda do que eu. Nós somos 15 netos, nós temos 6 bisnetos. As nossas famílias estão reduzindo. Então, aumentar o número de alunos vai ser cada dia mais difícil. Não vai ter aumento de número de alunos. O doutor Edmar está aqui, eu comecei a trabalhar há 20 anos atrás no município, quando o município tinha 900 alunos. Buscou na zona rural um pessoal de idade mais avançada para estudar, que ainda não tinha estudado. Agora, já não tem mais esse número de alunos tanto na zona rural para chegar aqui. Voltar a conversar com os pais da zona rural. Não fecha uma conta igual a gente viu hoje nas folhas do Fundeb, um professor ganhar mais do que a gente concursado para ir dar aula em São Cristóvão para 5 alunos. Então, tem que conversar com a comunidade escolar que não se tem dinheiro para bancar isso. Não é uma questão de querer, não se pode. Só que eu também sei, gente, que vocês são candidatos, é uma medida antipática a ser tomada, tanto para vocês quanto para a administração, mas ela tem que ser tomada, porque eu estou vendo a minha situação no estado do Rio. O senhor fez uma colocação em que a Marília coloca em só a partir de agora tirar os direitos, né? O direito... Isso. Só que eu também gostaria de colocar uma coisa para o senhor, que a lei que for criada agora não pode retroagir. No direito, a lei não retroage para prejudicar ninguém. Então, eu também não posso ser prejudicada, né? E se fosse prejudicada neste momento, acho que a gente teria que passar a folha toda limpo, né? Fulano, você vai ter que mudar de setor. Ciclano, você vai ter que mudar de setor. Beltrano, não dá mais para ter vice-diretor. Fulano, olha, eu vou te desdemitir como diretor e vou ter que pegar um de quadro do funcionário. Porque o problema é que o político, às vezes, ele visa o emprego, os favores, e aí, quando o negócio infla, quem tem que pagar a conta é o concursado. E o que a gente está vendo é justamente isso. As famílias cada vez menores, os setores cada vez mais cheios, e só fala o seguinte, o professor infla a folha, o salário do professor, o professor não sei o quê. Não, vamos lá. Diretor precisa de vice com a quantidade de aluno? Não sei. Podia ser do quadro de magistério, já que a gente tem professor sobrando? Podia. A casa votou contra. Existia no nosso plano de cargos e salários. Sinto muito falar, achei vergonhoso botar uma pessoa de fora para administrar a gente, ganhar o dinheiro da gente e daqui a 4 anos ir embora. E aí o meu colega sobrando na escola, tendo que escutar que vai ser tirado o direito dele. Aí é impossível, né? Algumas coisas têm que ser revistas administrativamente, mesmo que cause muita antipatia e perda de voto. Agora, o que eu não posso é não ter dinheiro para pagar as minhas contas, porque eu fiz pós-graduação em Lavras, eu fiz pós-graduação não sei aonde, os meus colegas também fizeram, largaram suas famílias em casa, deixaram de passear, um monte de coisa. E agora é gente que vai perder, porque alguém não senta para fazer a conta que é correta. Tem que ser feita a conta correta. A conta justa e correta, eu concordo. É melhor dividir com os meus amigos do que eu ficar com tudo sozinha. Agora, eu também ficar com prejuízo sozinho e ver um monte de gente sendo beneficiada, não dá para concordar. Glaucio, não querendo contestar nada que você falou, mas eu acho que essa reunião nossa aqui, com a presença do Carlos Henrique, demonstra o diálogo, certo? Ele justamente veio falar, parabéns para Rio Preto, para vocês que conseguiram ter os 35% adicionais. Mas, o que ele diz da experiência de mais de 80 municípios, que mesmo os percentuais de gratificação de pós, de regência, sempre 10, 15, talvez 20, não sei se tem algum município. Então, Rio Preto, se conseguiu os 35, parabéns. E não se está falando de tirar direito de ninguém, não. Não, mas não está se pensando. O Carlos Henrique colocou aqui 3 vezes que esse novo plano de cargos e salários seria para quem ingressar no magistério daqui para frente. Porque
Não, com certeza. Por isso que eu não estou contestando nenhuma das suas palavras. Eu estou dizendo assim, que essa reunião demonstra uma iniciativa de diálogo, certo? E agora... Não, todos, concordo, mas se veio uma parte do magistério aqui, isso é para a gente ir divulgando, difundindo a ideia que, quando se criar novo concurso para o magistério, infelizmente vai ter que ser uma dessas medidas antipáticas que você colocou. Quem ingressar no magistério municipal daqui para frente, talvez não possa abrir um edital, um concurso com todas essas prerrogativas de gratificação, para proteger o futuro. Só responder, colocar duas questões. Eu concordo com quase tudo que você falou, e quando a Marília agora e outros secretários já foram lá planejar para fazer essas contas e montar a estrutura, eu sempre defendi o enxugamento do quadro. Existe um problema aqui que se fez concurso além da necessidade. Eu falei de serventes aqui de 32, depois eu vi que tem mais 12 inspetores de aluno. Eu não tenho nenhum município que tem 40 e... Quanto? 32 mais 12, 44. Não tem nenhum. Que a folha excedente Eu tenho município que paga melhor, que os professores recebem melhor que vocês estão recebendo, sem chegar a esses 31%, chegando aos 26%. Eu não estou dizendo que está errado. O que está errado aqui é o tamanho do quadro e o excesso de servidores efetivos. A única questão que eu discordei de você é que uma questão legal, você é obrigado a pagar o piso, sim, mas as gratificações de regência e de pós-graduação, que não é proposta deles tirarem, né? Antes que você me conteste, mas direito adquirido é de hoje para trás, nessa situação. É de hoje para trás, não tem aquele negócio, se o município hoje conseguisse votar uma lei, trazendo a pós-graduação para 10, a regência para 10, direito adquirido de 35 é até ali. Da lei para frente não há que se discute perda de direito, não é isso, não há perda de direito. Aí é uma votação da lei que vai colocar a situação nesses termos. Ele pediu a palavra. Não pedi. Você falou aí, com relação, e até a Glaucia tocou no assunto também, com relação à questão do impacto da folha. Nós estamos a dias de abertura de um concurso público. E para a área da educação. Nós teremos concurso para professores para trabalhar na EJA, concurso para professores para trabalhar em escolas da zona rural. Como você disse aí bem claro, que não cabe um, nós temos vários cargos. Então, acho que já pode começar a pensar, repensar esse cronograma aí, sinceramente, com relação financeira. É uma informação que eu não sei. Quando eu falei umas 3 vezes aqui que não cabe mais nenhuma pessoa na educação. Quanto mais fazer concurso. Desculpa, os concursos anteriores foram excedentes, não deviam ter acontecido na totalidade. Quanto mais daqui para frente, desculpa, mas aí... E com relação ao teu assunto, eu prometo, me comprometo até a estudar mais sobre o assunto. Mas, quando se fala na propositura de uma lei, que ela vai, daqui por diante, retirar direitos, fazer essa alteração. Fazer a alteração. Só que em profissionais do mesmo quadro, com mesma nomenclatura, no caso professor, regente 1 ou regente 2, eu acho que, se não me falha a memória, o nosso jurídico não está aqui hoje, mas a gente vai procurar pesquisar mais, ele fere o princípio da isonomia. Não, olha só, quando se propôs fazer aparar um pouco esse benefício, é para criar uma situação futura diferente. Aí eu não vou entrar nesse mérito jurídico, mas é a questão. Mas vocês, alguma coisa, o município, eu quero ser claro com vocês,
Não estou aqui querendo tirar direito, nem tirar vantagem, nada disso. Não, eu estou entendendo perfeitamente. Alguém, vocês aqui no município, têm que preocupar com a situação do município. Não adianta falar, damos isso tudo e depois eu não pago. Eu acho que isso é o cúmulo do absurdo. A questão da conta vai aumentar mais com o concurso. Isso. Ó, lógico, se tiver... Senhor presidente, senhor presidente, eu gostaria de propor um requerimento, antes até que chegue aqui o plano para nós analisarmos. Se possível, verbal. Senhor presidente, eu gostaria que o Executivo nos enviasse detalhadamente os cargos que hoje são pagos com recurso da educação, efetivos contratados de cada área, e principalmente os que estão realocados na educação, que são de outras áreas e estão na educação, individualizado, com salário e os benefícios que completam o salário. Eu queria só deixar mais uma questão. Eu não sou técnico de educação, até custa entender essa complexidade aí da educação. Muitas vezes eu converso com a Marília, o linguajar é complicado, mas nós sofremos aqui também de um processo. Quando foi feito concurso para as professoras para a zona rural, e ao que me parece, se eu estiver enganado, vocês me corrijam, muitas professoras que fizeram concurso para a zona rural foram conseguindo ser remanejadas para a cidade. Me parece que hoje não tem nenhuma professora na zona rural, ou poucas, concursadas, não é isso mesmo? E o que foi, André? Ia dizer exatamente isso. Mas me parece que tem essa problemática no magistério, não tem, que as pessoas não querem ir para a zona rural. Eu ia dizer exatamente quando ele interrompeu. Ele faz concurso para ser professor no município. Se ele vai dar aula na escola A, B, C ou D, é uma questão administrativa. Tem outro, eu fiz os dois concursos, tá? E quando eu fiz concurso, era professor regente. O cargo era professor regente, para dar aula. E nós temos nas escolas professores que foram desviados, criaram-se funções de reforço eventual, biblioteca. Então, esses professores efetivos pegam esses cargos. E aí, quer dizer, eles deveriam estar dentro de sala de aula. Tá? Então, os dois concursos foram para professores regentes. E vai ter professor que vai aposentar sem nunca ter entrado na sala de aula. Vocês professores, eu acho que é uma questão delicada até de eu falar aqui, mas deviam defender essa questão de que não haja, se está sobrando quadro, vamos justificar a contratação ou concurso novo. Né? Aí é uma questão de defesa do próprio direito do salário de vocês. Sinceramente, eu não compreendo. Vocês estão dizendo aí, eu insisto com todos os secretários, vão lá. Aproveita o professor, aproveita o quadro para os cargos comissionados. Não? Faz a conta dos serviçais, por que esse monte de efetivo? Mas essa é uma defesa nossa, é excessivo, igual, como está dizendo. A gente tem uma extensão de carga horária que era dada para a gente enquanto concursado. Não estou colocando se é certo, se é errado, mas eu acho que fazer um concurso para alguém assumir a área que eu tinha como extensão, vai botar um novo funcionário de educação, porque se eu tinha como extensão dentro da minha carga horária. Então, botava essas vagas para concurso. Tem um concurso que vai sair agora aí, com essas vagas. E aí vem que a coisa está inchada. O concurso deve ser para professor 2, né? Não, mas EJA segundo ciclo, primeiro ciclo? O segundo ciclo, na verdade, o município paga a hora-aula. Se ele paga 10 professores e paga 15, em termos de custo para o município, não há mudança. Né? Então, por exemplo, eu só estou tentando corrigir, porque às vezes eu falei, não pode ter concurso. Se você não tem um professor de matemática e precisa ter matemática, você tem que fazer o concurso de matemática. E assim com as outras disciplinas.
Agora, o que eu estou querendo dizer, professor regente 1, serviçal, a única exceção é o professor 2, que se não tem um professor com a especialidade dele para a disciplina, vai ter que partir para o concurso. Mas é uma exceção. Mas mesmo assim, esse professor, quando ele entra com extensão, ele não tem aquela coisa de receber no final do ano, aquela, né? Rescisão de contrato. Recebendo Rescisão de contrato. Olha, quem precisa fazer um trabalho para enxugamento do quadro, vocês entenderam. Administração, vereador, todo mundo. Ô, cara, tem que você entender, você falou que nosso quadro é inchado, aí tem concurso, aí tem contrato, aí tem diretor, vai dar rede. Posso concordar com isso, lógico. Mas aí não foge do meu alcance. Foge do meu alcance. Não, eu não quero mexer, pelo amor de Deus. Não falo que eu quero mexer, não, que dá a impressão que... Vou mais longe, hein? Esclarecendo, o Carlos Henrique veio aqui para dar um diagnóstico da situação financeira e técnica do município. Né? Vou um pouco mais longe. A minha presença aqui é voluntária e o trabalho que eu faço para a educação é voluntário. Acho que o Juvenal é testemunha. A Planejar tem um contrato aqui de consultoria contábil. Mas eu nunca neguei, pelo conhecimento que eu tenho da área de educação, nunca neguei apoiar os municípios. Isso não é motivo de contrato da Planejar, não, hein, viu, gente? Nada disso. Eu vim aqui voluntariamente, assim como o trabalho que eu faço é voluntário também. Não tem nada a ver, não tem contrato de educação com o município. Eu gostaria muito de agradecer ao senhor pela sua presença e esclarecimento, tanto para nós quanto para os nossos vereadores. Pena que os outros funcionários não estão aqui presentes para entender que as coisas precisam ser remodeladas, porque do jeito que está, não vai ter como pagar a folha igual ao Estado do Rio de Janeiro. Mas todos nós precisamos entender que precisa ser mudado todas as coisas. Não só mudar a folha do pagamento de professor. Por isso que eu estou agradecendo. Eu veio aqui e esclareceu e está deixando claro para todos os presentes que precisa haver uma mudança no todo, né? Administrativo. E não só no quadro de professores. Ele acabou de esclarecer isso muito bem. Glaucio, deixa eu colocar mais um problema aqui no meu modo de ver, que até me deixa triste. Né? Eu, quando estudei aqui em Rio Preto, a nossa escola era de ponta. E no Arnaud lá, não era tão glorificada. Eu fico feliz pelo Arnaud hoje ser uma escola de ponta. Mas nós estamos perdendo nossos alunos para o Arnaud. Eu não sei dar opinião, o que aconteceu, mas eu acho que nós precisamos fazer um trabalho para reconquistar esses alunos. São alunos de Rio Preto que foram para lá, não é os alunos de lá que matriculam. Os nossos alunos estão indo para lá. E eu estou falando como cidadão, né, como presidente de Câmara, né, que eu volto a afirmar a minha desconhecimento do setor educacional. Mas me entristece como cidadão saber que nós estamos perdendo alunos para o Arnaud. Não que eu fique triste com o sucesso do Arnaud. Né? Concedida a palavra ao microfone. Henrique falou que os alunos estão migrando para o estado do Rio, eu ia até pedir para eu falar sobre isso, porque os vereadores olharam para a gente como se fôssemos nós que fôssemos péssimos professores. Nada disso está acontecendo. Foi feita agora uma avaliação diagnóstica, Marília contratou umas pessoas, foram lá, fizeram de turma, dos pais de todas as turmas. Foi feito um trabalho, né, Josiane? Todos os dias, mais de 15 dias dentro da escola. Pais de alunos, tá? Os professores são excelentes, tá? Excelentes. Não é isso que está acontecendo.
Agora, nós também não podemos falar o que está acontecendo e nem a gente precisa também estar expondo outras coisas aqui. Mas não somos nós professores, tá? Eu não posso falar nada, né? Muito menos porque eu sou suspeita para falar qualquer coisa. Celso. Microfone. Boa noite a todos. Eu quero usar as palavras da Joamara e ressaltar que, enquanto eu estive no Afonso Pena, José Benedito visitava muito lá, o Afonso Pena não tinha como colocar aluno. Eu precisei de 5 salas no Dermeval para ocupar os nossos alunos. Inclusive, eu recebi na minha sala mães do Pingo de Mel pedindo para eu criar uma sala, porque viria uma turma inteira do Pingo de Mel. E eu recebi muitos alunos do Pingo de Mel que estudavam desde o início lá no Pingo, e vieram no 4º e no 5º ano para o Afonso Pena. Então, na minha gestão, eu fiz o dever de casa. Mais alguém quer se pronunciar aí do nosso magistério? A oportunidade é essa. Qual o valor do piso? O valor do piso que está recebendo. O piso para P1? Quantas horas? Não, se der as 24 horas, se não der... Não, o piso para 24 horas, deixa eu fazer a continha aqui que eu não vou guardar. Deixa eu confirmar, Espera aí que eu confirmo já. Não precisa não. Precisa não. 1473,21 é o piso. É? Acho que 1.200 e tanto. Que está, e eu disse aqui que o piso é lei. Eu falei que entre mexer em piso, acho que vocês ouviram falar cedo, entre mexer em piso e mexer em gratificação, eu quis dizer exatamente isso. Por isso que foi o motivo que eu apresentei hoje um requerimento nessa casa, pedindo essas informações com relação ao não pagamento e cumprimento dessa lei federal. Nós sabemos muito bem que, uma vez ela não cumprida, os recursos do Fundeb podem ser travados no governo federal. Podem sim. Não creio. E podem sofrer... Na verdade, é um direito líquido e certo. Tem que se pagar o piso. E ele ficou todo com um atraso, segundo informações que chegou, durante o ano de 2017 todo. E já recebeu um reajuste em 2018, em janeiro, que vai vigorar para esse ano agora todo, total. O presidente, só para encerrar minha fala aqui hoje, eu gostaria só de salientar e deixar bem claro para que todos que estão aqui presentes, que foi citado a questão com relação à votação de um projeto ano passado, Glaucio, eu quero deixar bem claro que eu não compactuei com esse voto, eu não votei favorável a esse voto, fui contrário até e defendi sempre, a todo momento, um projeto de lei de autoria do ex-prefeito Edmar na época, que se mantivesse o direito, só que nós não conseguimos convencimento e, por fim, perdemos. Nós tivemos aqui os vereadores Wellington, Juvenal e Gustavo também, que acompanharam a decisão para manutenção
Gustavo Duque. Nós vamos colocar em votação o requerimento verbal do nobre colega Juvenal. Depois nós vamos fazer a redação adequada, viu, Juvenal? E que pede informação ao chefe executivo de todos os cargos pagos pela educação. Não, antes de ser enviado, eu gostaria de olhar. Antes de ser enviado para o executivo, eu gostaria de olhar. Não, nós vamos redigir depois. Então, vereador Juvenal. Pela aprovação. Zé Benedito. Sim, presidente. Gustavo Duque. Sim, senhor presidente. Vereador Alexandre. Vereador Juvenal, posso assinar com Vossa Excelência? Com prazer. Vereador Francisco. Sim, senhor presidente. Vereador Juvenal, também gostaria de assinar. Vereador Sim, senhor presidente. Gustavo Moreira. Sim, senhor presidente. Vereador Edmar. Sim. Vereador Wellington. Sim, senhor presidente. Requerimento aprovado por unanimidade. Palavra livre, eu peço brevidade. Vou passar a palavra para cada vereador para ver suas considerações finais. Vereador Juvenal. Presidente, ser bem breve hoje, agradecer a presença de todos os professores aqui na nossa primeira reunião de 2018. Agradecer aos nobres colegas que quiserem assinar conjunto o requerimento. E, no mais, uma boa noite a todos. Eu espero que 2018 a gente continue lutando cada vez mais por nossos munícipes. Vereador Wellington. Vereador Edmar. A discussão é importante, ela é necessária, mas o que nós precisamos realmente é que a educação funcione. Porque o Brasil vai muito mal e a consequência dessa situação atual é a educação que não está funcionando adequadamente. Estou referindo a Rio Preto, não, estou referindo ao Brasil, país. Então é isso que nós precisamos. Precisamos que realmente haja um interesse de todos da educação para que formem crianças, que formem jovens, que formem adultos mais social, mais para o convívio na sociedade. Não é só aprender a ler, escrever e calcular, não. Tem que aprender a viver na sociedade. Eu vejo o Rio Preto, por exemplo, marmanjos andando de bicicleta no passeio. Então, isso é um absurdo. Não é? Será que não pensa que pode sair um idoso da sua casa e ser atropelado? Então, precisamos não só ensinar ler e escrever, nós temos que ensinar também ao convívio na sociedade, o respeito que as crianças têm que ter, né? Não só com os professores, mas com os pais e com as pessoas com que ela convive. Então, é isso aí que nós precisamos. Eu agradeço a presença de todos vocês. Foi muito importante essa reunião. O Carlos Henrique é uma pessoa altamente preparada, conhece a fundo a situação de educação no país. Boa noite a todos. Obrigado, Carlos Henrique. Vereador Gustavo Moreira. Boa noite, assistência, demais vereadores, presidente dessa casa. Desculpa o atraso aí, eu queria dar uma justificação para o telefone, eu não consegui. A área que eu estava não pegar telefone. Só quero desculpar pelo meu atraso aqui, eu vou passar a palavra aí. Obrigado, boa noite a vocês. Vereador Francisco Coutinho. Boa noite, senhor presidente. Bom cumprimento aos vereadores, a presença de todos os professores, assistência aqui presente. Quero dar os parabéns ao Carlos Henrique, as suas explicações, que foi muito... Deu para esclarecer bastante sobre isso aí. Hoje, a gente depara com o problema dos professores. Os professores já ganham pouco. E, na verdade, o professor trabalha mais que no horário que está no colégio. Na verdade, o professor precisa si mesmo ser valorizado. Por quê? Ainda tem os trabalhos em casa ainda que tem que ser preparado para levar no outro dia para o colégio, né? Então, quer dizer, o professor trabalha muito mais que a carga horária dele. Então, eu pediria, senhor presidente, a secretária de Educação, se enviasse para ela uma solução a esse problema, que vai ter que ser resolvido, porque não tem como os professores ficar recebendo seu salário atrasado. Então, teremos que achar uma solução para poder decidir esse problema. Mais uma vez, senhores, eu quero agradecer a presença de vocês, dar uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela presença. Boa noite, senhores. Com a palavra, vereador Alex. Mais uma vez, agradecer em nome da Câmara Municipal a todos os profissionais do magistério aqui presentes, que puderam vir
ouvir da boca de uma pessoa de autoconhecimento contábil na área da empresa Planejar, para que vocês possam transmitir isso aos demais funcionários que não aqui estiveram. Senhor presidente, eu gostaria de, nesse ato, pedir, por gentileza, até Vossa Excelência mesmo, que solicitasse o chefe de obras que fizesse uma roçada próxima à capela mortuária nossa ali, próximo ao córrego, porque o mato está muito grande, e mosquito já está começando a proliferar, e as pessoas vão ali ver lá o corpo dos entes queridos. Nós estamos pedindo a solicitação aí. Senhor presidente, eu agradeceria os demais colegas que assinaram conjuntamente comigo os requerimentos e aprovaram os requerimentos de minha autoria. E pedir, senhor presidente, que seja o mais célere possível com relação principalmente à questão do professorado com relação ao não cumprimento do pagamento deles. 1 ano que já se foi, se isso for verídico mesmo, isso vai impactar ainda mais a folha, porque é um dinheiro que não foi pago e é um direito dado, é um direito adquirido, e é direito, a gente não pode tirar, a gente tem que preservar, sempre. Também, senhor presidente, pediria ao pessoal da vigilância sanitária que, com as chuvas e com o sol quente, está vindo aí, nós estamos esse clima de febre amarela, a gente sabe que febre amarela é só vacinação. Mas, com relação aos mosquitos dengue, aí a gente pediria uma real ação do município com relação a um carro de fumacê, se fosse possível isso, dentro do nosso município, para a gente prevenir ainda mais. O carnaval está chegando, nós sabemos aí, está há poucos dias dele. Espero que a nossa cidade tenha se preparado para as festividades no que tange à segurança, que foi um assunto que eu relatei em novembro do ano passado aqui. Principalmente segurança, que é o meu maior medo. Por último, senhor presidente, eu gostaria de comunicar mais uma vez, com muita alegria, que o senhor já deve saber que já se encontra no município a Academia ao Ar Livre, de autoria, pedido de minha autoria ao deputado estadual Isauro Calais. E se encontra o nosso município, em prestes estará em funcionamento aqui, nosso município, para toda a comunidade. No mais, eu deixo as mais palavras para a próxima reunião. Muito obrigado. Boa noite, senhor presidente. Vereador Gustavo Duque. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, assistência aqui presente. Eu gostaria só de salientar uma coisa que o Alex já falou e eu vou só repetir para deixar bem fixado, que quando o projeto a respeito de contratação para o cargo de diretor e vice-diretor da escola veio para essa casa, eu votei contra e serei contra todos os projetos que vierem para cá para prejudicar a classe, porque eu, sendo professor, não posso votar nada contra vocês. A gente estará junto aí na mesma classe. Obrigado, boa noite. Vereador José Benedito Pinto Maia. Boa noite a todos, colega, o pessoal do professorado aqui. O Leite falou uma coisa certa, senhor presidente. Na época que ela foi na gestão dela, Joamara, eu vi o colégio estava superlotado, viu, com o seu Carlos Henrique? Sempre estava lotado. Eu não sei para frente agora, nessa gestão agora, que caiu. Aí eu também não... Mas na época que o Augustinho era prefeito, que estava lá as meninas aqui, que eu ia sempre no colégio visitar, eu fiquei até um pouquinho de vergonha de ir agora, que caiu bem. Então, a gente fica com vergonha. Tá certo? Então, eu com o tempo que eu tenho aqui eu vi o senhor aqui transparente. O senhor não é político, o senhor veio cá explicar a verdade. Que se alguém interpretou mal, eu acho que todo mundo interpretou bem, que os professores, nós, os vereadores, interpretando. O senhor veio explicar que é uma bomba que está explodindo. Tem que tomar providência. E eu acho que o prefeito tem que tomar providência. O prefeito Inácio e a secretária Maria tem que tomar essa providência. Tem que tomar. E está igual a providência social. Tem que tomar. Entendeu? Igualzinho. Se não fizer, vai ficar ruim. Então, o senhor está de parabéns. Muito bem explicado, todo mundo entendeu, mas agora o que vier para cá, nós vamos agora chamar, se vir todo mundo, os professorados todo mundo, para se a gente votar num projeto, que venha todo mundo e fale. Então, fazer uma emenda ou que faça junto todo mundo. Tá bom? Muito obrigado. Senhor presidente,
Eu queria deixar meu agradecimento aqui, até uma moção de parabenização ao doutor Dimitro, que passou no concurso de Juiz de Fora, que era nosso procurador aqui da Câmara, foi embora. Saudade, porque foi um excelente procurador aqui. Eu acho que o senhor poderia até fazer uma moção de parabenização junto com o vereador, até para mandar para ele, que foi um excelente procurador, doutor Dimitri. Outra coisa, presidente, eu queria... foi feito o leilão dos carros velhos. E até hoje não foi assim solucionado o que comprar. A educação precisa de carro, a saúde precisa de van, e não foi, e esse dinheiro não sei onde está, porque foi vendido. Foi vendido. Além, precisa de apurar esse dinheiro, escrever aonde está o dinheiro para poder comprar um carro para a saúde, para a educação, que precisa muito hoje. Segundo, hoje, nós temos também o cemitério, senhor presidente. Hoje nós estamos superdotados. E eu fui pouco tempo, dia agora no enterro, lá em Parapeúna, lá tem muita vaga. Então é uma coisa séria, uma coisa muito séria. Hoje nós não estamos cabendo mais gente no cemitério, nem aqui nem lá embaixo. E é verdade. Não, é verdade, não tem espaço. Então a gente que acompanha e vê, no estado do Rio, pode fazer um convênio com o prefeito de Valença, convênio. Hoje o cemitério de Parapeúna está praticamente assim, vazio. E é triste isso, porque quando chega um ente, a gente morre, um da família da gente. Eu peguei pouco tempo o pessoal da Atalaia com a senhora que não sabia onde enterrar. Não tinha local para enterrar. Foi um sacrifício, uma briga. A mulher, o pessoal passando mal, a família não tinha lugar. Então, no estado do Rio hoje, estou dando exemplo. No estado do Rio hoje pode fazer um convênio com lá, o cemitério hoje está vazio. A gente que acha que é brincadeira, mas é sério. É sério, porque quando vem a morte, é triste, todo mundo vai morrer. Ninguém vai ficar. E o Rio Preto não tem local mais para enterrar. Acabou. Todo mundo sabe disso. É sério esse assunto. A outra coisa, senhor presidente, o PROESP. Vai vir um projeto para cá, os vereadores têm que saber, PROESP, que hoje até tem 1000 ações na Justiça, inclusive o meu nome está lá. A minha mulher também não pagou IPTU, meu nome está lá. Então, vai tirar o juro e mora. Nós vamos votar semana que vem nesse projeto, eu peço ao vereador, vai vir para cá, vai vir com impacto direitinho financeiro, para tirar o IPTU, tirar o juro e mora e para dividir em 10 parcelamentos, para dividir. Inclusive, eu já falei com a minha esposa lá, meu nome está lá, pendurado na Justiça. Eu sou advogado, o vereador está lá meu nome. Quase 3 mil de IPTU, tem umas casinhas aqui, vagabunda, e ela, entendeu? Então, estou pedindo ao vereador, pelo amor de Deus, que vote nesse projeto, para pagar, pelo menos. Isso aí. E eu peço já adiantando. Outra coisa, senhor presidente, eu queria parabenizar o Hérito sobre o carnaval, Hérito. Não era época de carnaval. A saúde hoje necessita muito. Como a exposição também, que o requerimento que o Alex fez, até hoje, eu não estou entendendo, não bate a minha matemática, o seu Carlos Henrique. O carnaval, quando você terceiriza o carnaval, por que a prefeitura gastar 400 e tantos mil? Não entendi. A matemática minha não está batendo, não. Esse dinheiro seria para ter a passão da casa. Não está batendo. Terceirizou, para mim, terceirizou é passar para alguém que assuma a responsabilidade. Aí vem esse homem cantar aí, que falou mais palavrão que não sei o quê, tá do Eduardo Costa, ficou 1 hora e levou 190 mil. E a Santa Casa está numa merda doida. Então, gente, pelo amor de Deus, Santa Casa, a educação hoje está bem, eu concordo, está bem. Mas a Santa Casa, pelo amor de Deus, vai fechar. Vereador Zé Benedito, 405 mil reais gastos com a exposição. Então, mas com o quê? Que se terceirizou, não tem que gastar. Então, eu votei no prefeito, mas que quero que venha as notas fiscais para cá, sim. Venha nota por nota para ver o que pagou. Que não era pagar nada. Pagar nada, terceirizou. Se você terceirizou, não tem que pagar nada. Então, eu não entendo essa matemática, não. Eu sou muito assim, eu sou verdadeiro. Não adianta eu falar, tampar só com a peneira que eu não tampo. Eu vi, Alex, eu parabenizo você ter mandado agora pedindo as notas fiscais todinho de que gastou. Porque eu não aceito. Tinha solicitado, não veio. Então, se não vier, cabe até o Ministério Público a gente agir. Outra coisa é a segurança na Santa Casa no Carnaval. Já que vai ter o Carnaval, que mande segurança para a Santa Casa. Porque eu não sei, não. Vai ter muita gente em Rio Preto, que não vai ter Carnaval em Santa Rita. Parabéns ao prefeito de Santa Rita, segurado o dinheiro para a saúde. Parabéns a outros lugares aí. E a Santa Casa vai ser triste. Vai ter lugar que não vai caber e precisa de uma segurança 2 ou 3 lá. Porque vai dar problema. E eu falei com o prefeito, não faça Carnaval. Como o senhor também disse, não faça exposição. Viu, senhor presidente? E ele fez. Então é teimosia dele. Tá certo? A última coisa, senhor presidente, eu queria... a coisa mais triste hoje que tem, o doutor Zerru pediu a demissão da Santa Casa e nós vamos perder um excelente médico com 36 anos de Santa Casa. Eu não vou falar que assunto que se é problema meu não, se é problema da Justiça que resolva para lá, mas eu acho que é uma tristeza a gente perder o doutor Zerrubi. Quem está certo ou quem está errado, quem vai julgar a Justiça, eu não vou dizer aqui não. Mas é uma tristeza perder o doutor Zerrubi hoje. Vocês não sabem, ele pode ter os defeitos dele, mas tem as qualidades dele que é grande.
O doutor Zé Rubem nasceu aqui, é médico nosso, como o doutor Dimar também. E nós vamos perder um grande médico. E eu peço ao senhor para tentar mandar para ele, de vez de mandar uma moção, que o médico fez muito bonita, tentar que ele volte para Santa Casa. Tá certo? Muito obrigado, presidente. Boa noite. Ficam os senhores vereadores convocados para a nossa próxima reunião, dia 20 de fevereiro, às 19 horas, nesse local. Encerrando a reunião, queria mais uma vez agradecer a presença de todo o magistério, do Murilo, do Carmo, Geraldo, agradecer os servidores da casa, agradecer os vereadores e agradecer muito especialmente ao Carlos Henrique. Carlos Henrique, modesto, o Edmar falou do autoconhecimento, nós sabemos que ele trabalhou até no Ministério da Educação em Brasília, no Estado, e a sua mais uma vez frisando, viu gente, voluntariamente está aqui para trazer o seu conhecimento na educação, para embasar melhor tanto aos vereadores como a nossa sociedade, especialmente o pessoal do quadro da educação. Então, Carlos Henrique, em nome da Marília, te agradeço profundamente por estar aqui hoje, dedicando esse seu tempo voluntário e agora retornar à noite, sozinho para Juiz de Fora. Espero que não pegue chuva. Agradecendo a Deus, declaro encerrada essa reunião.